Irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra também com os irmãos. Se encontra na Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos estar lendo a partir do verso 19. Hebreus 10, 19. Vai passar aqui na frente, mas se você quiser pode abrir a sua Bíblia também e acompanhar aí a leitura da palavra que diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Queridos, o texto que lemos, um dos textos bem conhecidos de todos nós, e que tem uma mensagem muito importante, especialmente nesse nosso tempo que estamos vivendo, e eu tomo como ponto de partida para a nossa reflexão o último verso, de onde eu tiro também o tema da nossa mensagem desta noite: não deixando de congregar, ou não deixe de congregar. É a afirmação bíblica, é a exortação bíblica. A carta aos Hebreus é uma carta escrita a crentes, a judeus convertidos, que estavam abandonando a fé, que estavam desistindo da fé em Cristo Jesus, judeus que haviam abraçado o cristianismo, deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo, a fé em Jesus, a doutrina cristã, mas por algum motivo estavam abandonando a sua fé, deixando de congregar, deixando de estar junto com outros irmãos, com outros cristãos, e isso estava preocupando o autor desta carta, de modo que, entre tantos outros assuntos que o autor trata aqui nessa carta, ele adverte, ele exorta, ele chama a atenção desses crentes para que não deixem a sua congregação, ou não deixem de congregar, não deixem de estar junto. E isso tem uma aplicação muito direta ao nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, porque é fato que a situação que vivemos de pandemia, de vírus se espalhando, enfim, isso impõe sim certa necessidade de distanciamento, certos cuidados com a saúde, certos cuidados, né, para não termos uma proliferação maior do vírus, da contaminação maior do vírus, mas é necessário também que nós prestemos atenção, que nós estejamos atentos, para que este não seja um motivo, ou não seja uma desculpa, não seja uma razão para que a gente deixe de fazer o que o cristão não pode deixar de fazer, que é deixar de congregar-se, que é deixar de estar junto com outros crentes, é se acostumar a uma situação que, de certa forma, se tornou cômoda. O texto, verso 25, o autor aqui aos Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar-nos como é costume. Alguns daqueles crentes estavam se acostumando a uma situação que os estavam levando a um distanciamento.
um dos outros. E isso não estava sendo motivo de incômodo para eles. Ao contrário, estavam se acostumando a essa situação. Talvez alguns estivessem se distanciando da comunidade cristã, do convívio cristão, por causa da própria perseguição. O primeiro século foi um século difícil para a igreja. Foi um século de perseguição, um século de muita luta. Foi um tempo em que ser cristão não era fácil. Como nunca foi fácil ser cristão, irmãos. Nunca foi fácil ser cristão. Ser cristão é nadar na contramão desse mundo. É sofrer oposição. Ser cristão é enfrentar a oposição de um mundo hostil ao cristianismo. De um mundo que não se conforma com as leis de Deus, que está em rebelião com a vontade de Deus, é ir na contramão desse mundo, é nadar contra a correnteza. Portanto, ser cristão nunca foi fácil, como também não é fácil em nosso tempo. Não é fácil. Paulo vai dizer que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. E a perseguição vem de diversas formas, não necessariamente como era aquela do primeiro século. Mas luta, oposição, dificuldade, pandemias. São situações que vão, de certa forma, forçando o crente, empurrando o crente um para longe do outro. Situações que aqueles crentes estavam enfrentando, que estavam fazendo com que eles abandonassem a fé em Cristo. Porque, queridos, deixar a congregação acaba por inevitavelmente ao crente se esfriar na sua fé. Esse é o grande risco. Esse é o grande problema. E embora nós tenhamos que ter o cuidado do tempo que estamos vivendo, como nós falamos hoje aqui, né, a respeito da nossa irmã Inês, a respeito de outros irmãos que têm situações que justificam o seu distanciamento, a sua ausência. Mas a grande maioria dos crentes, irmãos, tem deixado de congregar-se, ou tem deixado de se congregar, por motivos outros que não justificam, que não são legítimos. E eu não estou aqui querendo julgar o seu motivo, ou o motivo de quem quer que seja, mas o fato é que a Bíblia nos aponta numa direção oposta, de que eu não devo deixar de me congregar, não devo deixar de estar junto com meus irmãos, não devo deixar de estar ajuntado, agrupado, em união com meus irmãos. Muitos daqueles crentes para os quais essa carta foi escrita estavam voltando para o judaísmo. A cultura judaica estava sendo forte demais, estava influenciando a conduta daqueles crentes, fazendo com que eles voltassem para a vida antiga. E muitas vezes, irmãos, o mundo também tenta influenciar o crente e afastar o crente da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, para distanciá-lo também de Deus, para esfriá-lo na fé, para fazer com que esse crente vá se acostumando com o fato de não estar presente no culto, de não estar junto com seus irmãos. Motivos não faltam, irmãos. Motivos não faltam. Os mais justificáveis, até os menos justificáveis, não faltam. Você pergunta às vezes para um irmão, por que não está indo à igreja? Às vezes não tem nenhum motivo, não tem uma razão. E às vezes, estou desanimado. Porque fulano pisou no meu dedo, porque o irmão pastor não gostei da camisa que ele foi.
estou aqui inventando, mas motivos tão banais, que seria tão injustificáveis. Quando a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós não devemos deixar de congregar. Mas, irmãos, qual motivo seria justificável para que abandonemos a nossa congregação? Ainda hoje, nós enfrentamos muitas dificuldades, irmãos, muitas lutas. Muitos crentes abandonam a sua congregação porque não querem se submeter à doutrina da palavra, ao ensino da palavra. Não querem. Preferem seguir as suas próprias convicções, suas próprias razões. E não querem se submeter à orientação bíblica, à direção bíblica. Quantos que saem da comunhão da igreja porque se aborreceram com o irmão, porque não gostou de uma atitude, de uma palavra. Irmãos, nós precisamos atentar para não permitir que essas coisas venham nos afastar da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, da comunhão do corpo de Cristo, porque inevitavelmente, irmãos, isso vai nos levar a um distanciamento também de Deus. Há um distanciamento de Deus, e nós pregamos aqui recentemente, quando o crente se afasta de Deus, Satanás se aproxima. E como a nossa irmã Inês falou aqui, ele não muda nas suas estratégias, ele vem sempre para matar, para roubar e para destruir. E se ele puder destruir a nossa fé, ele vai conseguir. Se ele puder destruir a nossa comunhão com Deus, ele vai destruir. Ele age para isso sempre. E precisamos estar atentos a essas ciladas, artimanhas, a essas sutilezas de Satanás, de lançar pedrinhas no nosso caminho, para nos fazer desistir da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, de estarmos juntos, congregados. A palavra, quando o texto aqui nos diz que não devemos nos congregar, a palavra congregar aqui aponta não apenas para o fato de estarmos juntos, mas aponta para o fato de que estamos ou que devemos estar juntos para cultuar ao Senhor. Ou seja, é um ajuntamento com um propósito. É um ajuntamento com um objetivo, com um ideal de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de celebrar a Cristo, de cultuar ao Senhor. Portanto, o ajuntamento, ou o congregar a que o crente não deve deixar, tem um propósito, para que juntos possamos cultuar ao Senhor, adorar o Cristo que nos salvou, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, que nos deu acesso ao Pai Celestial. E o autor aqui aos Hebreus nos aponta, pelo menos vamos estar caminhando nesse sentido, nos aponta 3 motivos porque ele nos exorta a não deixarmos de nos congregar. E o primeiro deles é porque Cristo nos chama a uma aliança de comunhão com Deus e com os irmãos, com Deus e com a igreja. Cristo nos chama a esta comunhão. E quando é que Ele nos chama a esta comunhão? Quando é que Ele nos chamou a esta comunhão? Quando Ele rasgou o véu. Quando na cruz Ele dava a sua vida por mim e por você, derramava o seu sangue precioso, para que o véu se rasgasse e a nossa comunhão com Deus fosse reatada. Mas não apenas a comunhão com Deus, mas a comunhão com o corpo, com a igreja, com outros irmãos. Portanto, a cruz nos aponta na direção da comunhão com Deus, que é restabelecida em Cristo Jesus, mas também nos fala da comunhão com os irmãos, que também tem a sua base na cruz, tem a sua razão de existir, porque Jesus foi à cruz em nosso lugar, para que tivéssemos comunhão com Deus e também comunhão com os irmãos. O apóstolo João vai dizer em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, a cruz, ela aponta também não apenas na direção da comunhão do homem com Deus, mas também na direção do homem com o homem, da igreja, dos irmãos. Portanto, ao nos congregarmos, nós reafirmamos o chamado de Deus a estarmos em comunhão com Deus, por meio de Jesus, pela cruz, mas também a estarmos em comunhão uns com os outros. E isso para oferecermos a Deus o culto, a adoração, que a igreja é chamada a oferecer como sacerdote que ela é. O texto nos fala, os versos 19 em diante, nos remonta àquele momento quando, da antiga aliança, quando apenas o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou entrava no santo lugar. Vou pedir para a Rebeca colocar aqui uma foto, não é uma foto, né, um desenho, daquele tabernáculo, apenas para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui, parece que se alguns não têm essa noção, do desenho do tabernáculo. Esse era o tabernáculo, né? Vamos dizer assim, o desenho do tabernáculo. Toda essa área maior era o átrio, era onde as pessoas vinham, o pecador vinha com a sua oferta, para o sacerdote fazer o sacrifício daquela oferta em benefício dele diante de Deus, para perdão dos seus pecados. Logo a seguir tem ali uma bacia onde esse sacerdote se lavava como numa cerimônia simbólica de que ele estava se lavando, se purificando, para que pudesse fazer o sacrifício em lugar do pecador, daquele animal que era trazido ali. Mas havia um lugar muito especial, era aquela cabana que tem ali, toda fechada, de cobertas com cortinas. Ali dentro tinha duas repartições, e eu passo para botar outra foto ali, outro desenho, que ali está descoberta, né? Ela não ficava descoberta, mas apenas para a gente visualizá-la ali dentro. Havia dois compartimentos. O primeiro compartimento era chamado do Santo Lugar. Ali apenas o sacerdote entrava naquele lugar. Ninguém mais podia entrar ali. E o sacerdote entrava ali depois de ter oferecido o sacrifício lá na frente. E agora ele entrava ali. Ali tinha o altar da adoração, o altar do incenso. E o sacerdote levava ali a oferta da oração, da adoração a Deus, apenas o sacerdote. E mais interior, ali você tem uma cortina também que fechava o lado, o mais interior do tabernáculo ali, que era chamado do Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, ou ainda o Santuário. E ali apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, depois de oferecer o sacrifício do cordeiro pascual. Depois de imolar o cordeiro em sacrifício pelo pecado de toda a nação e por ele próprio, ele entrava ali apenas uma vez por ano levando esse sacrifício. Ali tinha a arca da aliança, era a representação da presença de Deus. Só o sumo sacerdote entra, ninguém podia entrar ali. Mas o grande privilégio que nós temos hoje, irmãos, é que Jesus rasgou aquele véu. Na cruz, quando ele morria, diz lá o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do tabernáculo, o véu que fazia a separação, se rasgou. Deus mesmo rasgou esse véu, porque agora Jesus abriu um caminho de comunhão ao Pai. É o privilégio do crente, é o nosso privilégio. Agora eu posso entrar no Santíssimo Lugar, agora eu posso ir no Santo dos Santos e oferecer a Deus o meu culto, a minha adoração. Eu não preciso mais de sacerdotes para fazer isso, eu só preciso agora do meu sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que Ele mesmo entrou no santuário celestial, levando o seu próprio sangue. O sangue que é aspergido pela fé sobre o pecador arrependido, o purifica de todo o pecado e o capacita a entrar
no Santo dos Santos. É esse o convite que o texto nos faz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Para que vamos entrar neste lugar, irmãos? Para que nos é feito este convite? Para que adoremos aquele que morreu por nós. Para que adoremos o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro de Deus que imolado tirou o pecado do mundo. Porque todos aqueles cordeiros do passado que foram imolados eram apenas sombra do verdadeiro Cordeiro que haveria de ser enviado a este mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que efetivamente, com o seu sacrifício, perdoa o pecado do pecador. E eu fui perdoado por este sangue, aleluia. Você foi perdoado por causa deste sangue. E então eu e você, todos nós, somos chamados a nos congregar, a não deixar de congregar, para adorar o Cordeiro, para adorar o Senhor. Portanto, não podemos deixar de nos congregar. É este o argumento do autor da carta que temos lido aqui. E ele é um chamado a todos nós também no dia de hoje, a não deixarmos nos congregar, porque aqui nos reunimos para adorar o Cordeiro que foi morto. Aqui nos reunimos para adorar o Cordeiro que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, aguardando da sua igreja a verdadeira adoração dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade e em unidade. É isso. É por isso que a exortação bíblica nos aponta na direção de que não podemos deixar de nos congregar. Não podemos deixar de nos congregar. O crente que abre mão disso, irmão, a não ser motivos justificáveis, eu faço essa ressalva e vocês estão entendendo. A não ser que haja um motivo justificável, um motivo de doença, um motivo, enfim, justificável. Mas o crente que se acomoda, ele está correndo um risco em sua vida espiritual. Ele está deixando de alcançar o propósito para o qual ele foi salvo por Cristo Jesus. Irmãos, nenhum crente pode ser uma ilha. Nenhum crente pode viver isolado. Nenhum crente. Sob pena dele se afastar também de Deus. Dele esfriar também na fé. Era o que estava acontecendo com alguns crentes a quem essa carta é dirigida num primeiro momento. Por isso a exortação: não deixe de se congregar. Não deixe a sua congregação. Não deixe de estar junto para glorificar, para adorar a Deus, para oferecer a Ele o sacrifício do seu louvor, da sua adoração, no Santo dos Santos, no lugar da comunhão mais íntima, mais profunda, que apenas o sumo sacerdote podia entrar, mas que agora o véu foi rasgado para que todos nós entremos e adoremos o Cordeiro. Outro dia, alguém me disse: pastor, eu estou meio afastado da igreja, mas eu não estou me afastado de Deus. Irmãos, eu tenho minhas dúvidas se isso é possível. Me parece que isso é uma fake news. Conta-se que Moody, certa vez Moody foi um grande evangelista do século XVII, volta daí. Foi visitar um irmão que deu essa desculpa: pastor, eu não estou indo à igreja, mas eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Deus. Ficar despreocupado. Conta-se então que este evangelista, Moody, ele, naquela sala daquele irmão, ele se dirigiu à lareira daquela sala e pegou uma brasa dali do braseiro daquela lareira e colocou aquela brasa à parte. E ambos ficaram observando.
Não demorou muito, aquela brasa que havia se afastado, que havia se retirado do braseiro, começou a ser coberta por uma fina camada de cinzas. E daqui a pouco aquela brasa foi se apagando e se apagou completamente. Ambos permaneciam ainda mudos diante daquela cena. E aquele irmão então disse para esse evangelista, dizendo: eu entendi. Eu entendi. Você consegue entender que você não pode se ausentar, você não deve se ausentar sob pena da sua brasinha também se apagar. É verdade que há situações da nossa vida que nós temos que nos afastar por algum momento, mas não podemos nos acomodar a isso. E essa é a exortação que o texto faz. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Como alguns já estavam se acostumando. E até, quem sabe, gostando. Quem sabe, né, assistir o culto de casa seja mais cômodo. Quem sabe participar do culto deitada na sua cama seja menos cansativo. Mas, irmãos, não substitua a sua presença junto com os irmãos. Não substitua esse momento de comunhão da igreja por esse momento aí em sua casa. Embora seja importante, seja útil, mas ele não substitui. A orientação bíblica, irmãos, no que diz respeito a isso, será sempre esta: não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Não se acostume a uma situação que surge para nós como um paliativo, como um momentâneo, como um momento de remediar uma situação que não podemos mudar, mas não se acostume, não podemos permitir isso, sob pena da vida espiritual, pessoal, individual e da igreja vir a se apagar como aquela brasinha que se apagou, irmãos, em nome de Jesus. Segundo lugar, a exortação bíblica de que não devemos deixar de congregar é porque é na comunhão, irmãos, da comunhão dos irmãos que nos fortalecemos uns aos outros pelo exercício dos dons espirituais. Irmãos, o culto não é o culto de um. O serviço que prestamos a Deus não é um serviço de um, mas é o serviço de todos os membros. Porque é um corpo que se aproxima de Deus, que entra no Santo dos Santos e oferece a Deus o seu culto. Cada membro deste corpo, na sua função de servir a Cristo, está cultuando ao Senhor. Portanto, é nesta comunhão que nós nos fortalecemos a nossa fé. É nesta comunhão que nós nos exortamos uns aos outros, como diz o verso 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É aqui na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, que nós nos estimulamos ao amor fraternal, ao amor cristão. É aqui que nós temos a oportunidade de colocar em prática o amor de Cristo que foi derramado em nosso coração, o amor que nos leva a tolerar o irmão. Como Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu só consigo colocar isso em prática quando eu vivo na coletividade, quando eu estou presente na comunhão da igreja. É o momento, é o ambiente onde eu coloco em prática o amor de Cristo Jesus, quando eu perdoo o meu irmão que me ofende, quando eu abro mão do meu direito em benefício do meu irmão, quando eu me disponho a servir o meu irmão, e estou disposto a servi-lo como Cristo me serviu. Ora, Jesus disse aos seus discípulos: entre vocês ninguém é maior, porque todos somos servos, todos são servos, assim como o Filho do Homem veio servir. E ele disse: se eu sou o Senhor e Mestre, vos servi, vos lavei os pés.
Se o nosso Senhor deixou-nos o exemplo de quem veio servir, como eu posso querer ser servido? A minha disposição deve ser sempre de servir ao meu irmão. Amém? Irmãos, grande parte da nossa dificuldade de relacionamentos se deve ao fato de que muitas vezes nós temos sido muito egoístas. Queremos ser servidos. Queremos que todos estejam ao meu serviço. Quero que todos estejam ao meu redor. Isso não passa de egoísmo. Mas Jesus disse, olha, não é assim entre vocês. Não deve ser assim entre vocês. Ao contrário, quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Disponha-se a servir. Tenha prazer em servir o seu irmão como quem serve ao Senhor. Pois é esta a orientação da palavra. E assim, queridos, nós estamos atendendo ao propósito para o qual Cristo nos chamou. Ele nos chamou a esta comunhão. E é nesta comunhão que nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós nos estimulamos uns aos outros. Esse versículo 24... Na tradução da Nova Almeida atualizada, ele diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros. E eu destaco essa palavrinha, de nos animar uns aos outros. Há muitos crentes que dizem, eu não estou indo à igreja porque estou desanimado. Mas sabe, ele está no caminho oposto. Se você está desanimado, é aqui que você tem que vir, porque aqui você vai ser animado. Aqui você vai ser revigorado, não só pela palavra de Deus, mas pela comunhão com seus irmãos. Isso é igreja. Isso é ser igreja. O que não chega a isso, não chegou a ser igreja. Mas Deus nos chama a isso, a exercer os nossos dons, os nossos talentos. Como a nossa irmã veio aqui, compartilhou a palavra, compartilhou um cântico. A nossa irmã Inês compartilhou uma palavra, compartilhou um cântico. E outro vem, traz um testemunho. E outro vem, serve de um jeito, outro serve de outro. Paulo vai falar dos dons espirituais que Deus deu à igreja para que sirvamos uns aos outros. Foi para isso que Deus nos deu os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E Paulo vai descrever aqui alguns dons espirituais. Não há tempo para nós discorrermos em todo o texto, mas ele vai mencionar alguns dos dons que Deus deu à igreja. Por exemplo, ele fala que a manifestação do Espírito é dada, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque, verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, outro no mesmo Espírito dons de curar, outros operações de milagres, outro profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente, cada um de você, cada um de nós. Você foi capacitado com um dom espiritual que Deus deu. E eu pergunto, você já descobriu o seu dom? Você sabe a que Deus tem lhe chamado, ao serviço que Deus tem chamado neste corpo? Deus lhe deu pelo menos um dom, irmão. Todo crente tem pelo menos um dom, pelo menos um. Não há nenhum membro no corpo de Cristo que não tenha uma função, não tenha um chamado para um serviço ao Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer que eu preciso procurar descobrir o meu dom, para exercitar o meu dom, e não enterrar o meu dom.
mas colocá-lo em prática, porque é na prática do exercício do meu dom espiritual que o meu irmão vai ser edificado. E no exercício do dom espiritual do meu irmão, eu vou ser edificado. E assim toda a igreja é edificada no exercício dos dons que Deus deu a cada um de nós. Qual é o seu dom? E mais, você tem colocado o seu dom ao serviço do Senhor? Tem colocado o seu dom ao serviço do Senhor? O que você tem feito do dom que Deus tem te dado? Você já descobriu qual é o seu dom? E se você já descobriu, você tem colocado ao serviço do Senhor? Irmão, Jesus conta a parábola dos talentos, de certa forma, aponta nessa direção, em que haverá um dia que prestaremos contas dos dons que Deus nos deu e que deixamos de exercitá-lo para a edificação do corpo. Nós precisamos sim compreender que esse é o momento, esse é o espaço, esse é o ambiente onde eu exercito o meu dom e toda a igreja é edificada. Assim como Paulo, como o texto aos Hebreus vai dizer, no texto, verso 24 que lemos, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por fim, esse texto nos chama a não deixarmos de congregar-nos também, porque o dia se aproxima. Observa o verso 25, o texto diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Coloca lá o versículo para mim, por favor. Observa que a palavra dia, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver isso também. Ela está grafada com D maiúsculo. O D maiúsculo, porque é um dia determinado. É o dia. Aponta não para um dia de 24 horas, mas aponta para um tempo, para uma ocasião. É o dia. Essa expressão vai aparecer na Bíblia algumas outras vezes, com algumas variações, como por exemplo, no Antigo Testamento, Sofonias 1,14 diz, chama este dia de o grande dia do Senhor. Chama também, no Antigo Testamento, Malaquias 4,5, o grande e terrível dia do Senhor. O livro do Apocalipse, no Novo Testamento, evidente, vai chamar esse dia de o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Ou seja, aponta para um tempo determinado, para um momento em que Deus vai intervir nesta terra outra vez, para o momento em que Deus vai descer a essa terra de novo, em que Deus vai intervir na história mais uma vez. Deus já interveio na história algumas vezes, irmãos. O dilúvio foi uma intervenção de Deus, num tempo em que a sociedade estava tremendamente corrompida. Deus interveio com o dilúvio. A época de Jesus era uma época terrível, uma época de profunda decadência espiritual em toda a sociedade. O Império Romano foi um dos piores, e estava nos seus piores momentos de decadência moral, decadência espiritual. E foi nesse tempo que Deus interveio mais uma vez neste mundo, enviando Jesus, o Salvador. Enviando Jesus para salvar o homem pecador, o arrependido de seus pecados. Mas haverá ainda um dia, o dia, em que Deus vai intervir de novo, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, não mais como aquele que veio como servo humilde, mas aquele que virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis, para reinar com o seu reino de justiça, com o seu reino de paz, com o seu reino de alegria, com o seu reino de verdade, em que Deus destruirá toda a impiedade deste mundo,
É o dia do juízo de Deus. É o dia em que Deus vai intervir. Por isso, o Apocalipse diz que esse é o dia da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. Mas a Bíblia também nos conta que nesse dia, ou nesse tempo, haverá também um grande acontecimento que Paulo faz menção quando ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Este grande acontecimento diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à igreja de Jesus. A ira de Deus diz respeito a este mundo ímpio. O grande dia da ira diz respeito a este mundo perverso, que está em oposição a Deus, rebelado contra Deus. Mas este dia também aponta para um acontecimento, também um grande acontecimento, que Paulo menciona escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, Paulo diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos em Cristo. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O grande acontecimento que a igreja aguarda, irmãos, não é o dia da ira, mas é o dia do arrebatamento, do seu arrebatamento. É o dia em que Cristo virá nos ares e chamará o seu povo para estar com Ele. O povo lavado pelo sangue dele, o povo remido pelo sangue do Cordeiro, comprado desta terra para ser sacerdote dele e reinar com ele. Esse sacerdote, a igreja que esteve aqui nesta terra, adorando o Senhor, cultuando o Senhor no Santo dos Santos. Porque esse dia se aproxima, irmãos. Você não deve deixar de se congregar. Quanto mais que vede que esse dia se aproxima, firme mais a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos. Não tem como dissociar isso. E a sua comunhão com os irmãos se manifesta no convívio dos crentes, o convívio da igreja. Hoje tem uma classe de crente que está em moda, que é o crente desigrejado. O crente que acha que pode ser crente na sua casa e que não precisa da igreja. Irmãos, eu lhes afirmo, precisa. A vida cristã se apoia num tripé. Esse tripé é oração, palavra e comunhão. Igreja. Se um desses pés se rompe, se quebra, essa vida não se sustenta. Precisamos sim de oração. Precisamos sim da palavra. Mas precisamos da comunhão com os irmãos. Então é fake news, usando a palavra da moda, né? Aquele crente que diz: eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. É engano. É sutileza de Satanás. Não há como isso acontecer. Sob pena dessa brasa se esfriar. E vai se esfriar. O que nós estamos vendo, o que vamos ver, irmãos, infelizmente, é que a pandemia vai acabar. E muitos crentes sequer vão voltar à comunhão da igreja. Infelizmente.
porque já não estavam bem. Já não estavam bem. E se acomodaram. E estarão pior. Infelizmente. E o dia vai chegar. O dia está se aproximando. Irmãos, nunca nenhuma geração teve tanto motivo para acreditar que a vinda de Cristo está próxima. Nenhuma geração como a nossa teve tanta razão para acreditar que a vinda de Cristo está próxima como a nossa está tendo. Nenhuma. Bem, eu poderia aqui relatar inúmeros sinais que estão à nossa volta, inúmeros, irmãos, mas não há tempo para isso agora. Mas olha à sua volta, veja o mundo se globalizando, veja o mundo se unificando, se preparando para receber o anticristo. Veja o mundo se preparando para colocar o crente na sua casa. Basta um decreto municipal, irmão, para nenhum crente aparecer na igreja. Sim ou não? Julga aí. Veja se isso não é um ensaio. Veja se isso não é um ensaio para aquele dia, lá na frente, quando o anticristo vai perseguir a igreja que ficar, evidente, dos crentes que se acomodaram, impedindo o culto. Porque Paulo vai dizer que ele se levanta contra tudo que se nomeia de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 diz assim: o qual, referindo-se ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A intenção de Satanás é destruir ou impedir o culto a Deus. O culto a Deus. Por isso a exortação aos hebreus: não deixe de congregar. Vamos enfrentar tempos difíceis. Estamos enfrentando e vamos enfrentar tempos ainda mais difíceis. Mas a exortação bíblica precisa estar latente em nosso coração. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Há uma exortação do Espírito Santo à igreja nos dias atuais. Não deixe de se congregar. Não deixe de se congregar. Esse é o tempo, esse é o momento de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade, no Santo dos Santos. É o tempo de nos edificarmos, de nos fortalecer em nossa fé, em nossa comunhão uns com os outros. É o tempo de estarmos preparados, porque o dia se aproxima. Eu não sei quanto tempo mais teremos, irmãos. E ninguém está autorizado a fazer projeções. A Bíblia não autoriza isso. Mas ela nos aponta sinais que nos mostram que Jesus, como eu disse para um irmãozinho recentemente, Jesus está com a mão na maçaneta já. Está quase já, quase. Está só aguardando a hora. Não deixemos de nos congregar, é a exortação da palavra de Deus para nós nesta noite, para a sua igreja, para você que está em casa. E que está se acomodando. Que Deus fale profundamente ao coração da sua igreja, do seu povo, irmãos, nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, abre nossos ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito. Abre o coração, Senhor, para acolhermos a Tua palavra como palavra de Deus. Abre os nossos olhos para ver o tempo, para perceber o tempo que estamos vivendo. E, Senhor, dispõe os nossos pés para correr em Tua direção, para estarmos em comunhão, para não deixarmos de nos congregar e assim estarmos aguardando
o grande e glorioso dia do Senhor, em que virá buscar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.